Ô pessoal que está entrando, tudo bom? Esperar aqui o Felipe. A Cris. Bonitinho. E aí, Felipe? Fala, professor. Tudo bom? Beleza? Maxon, tranquilo? Tô ouvindo bem você, tá me ouvindo bem? Tô. Não tá me ouvindo bem? Tá tranquilo. Beleza. Vamos só dar uns minutinhos assim para a galera entrar. Não sei como é que vai ficar lá, se o pessoal vai sair da aula da Ana e da Letícia, Eu acho que sim. né? Vocês vão vir para cá, mas assim, acho que a gente vai já daqui a pouquinho começando a conversar. Tinha um pessoal que tava saindo e não tava conseguindo voltar Saindo o quê? Da live? na live. Então, gente, eu sou o Jackson Nese, estou aqui representando o IBO nos, nos encontros que a gente decidiu chamar de Diálogos em Osteopatia. E hoje a gente, enfim, vai bater um papo com o Felipe Grácia, osteopata, DO, fisioterapeuta, educador físico, então que tem muitas qualidades para falar em prevenções de lesões no pós-quarentena. A volta às atividades físicas com mais qualidade, com osteopatia, né? Se você quiser, Felipe, se apresentar, falar mais alguma coisa, não sei se eu falei tudo. Boa noite, boa noite. Não, falou tudo, né? Não tenho muito o que falar. É um prazer, né? Deixar aqui que é um prazer estar dividindo essa conversa, essa live contigo, né? A gente já teve várias conversas a respeito de questões profissionais e é um prazer estar aqui contigo e vamos embora. Já é maravilha. Então é interessante para mim estar aqui falando sobre isso por conta de alguma experiência que a gente tem trabalhando com o esporte. Não obrigatoriamente o esporte de alto nível, que a gente já teve a oportunidade de contribuir bastante em Jogos Olímpicos, nos Jogos Olímpicos daqui do Rio, né, nos Jogos Paralímpicos daqui do Rio. Acho que eu fui o único osteopata que trabalhou nos dois jogos, né? A gente conseguiu incluir os osteopatas nesse, nesse dentro da cinesioterapia, das terapias físicas na clínica da, da Vila dos Atletas. E isso foi extremamente importante para nós, onde a gente colocou só osteopatas DO trabalhando lá. E eu tive a oportunidade de trabalhar nos dois jogos. Foi muito interessante. Mas já tinha tido uma outra oportunidade em Sydney de acompanhar a Adriana Biar e a Shelda naquela fatídica perda da medalha do ouro olímpico. Mas, enfim, mas foi uma excelente participação das meninas lá, enfim. A ideia da gente hoje é falar um pouco do que está acontecendo nesse momento em que as restrições da quarentena estão diminuindo e que as pessoas estão começando a sair com um pouquinho mais de frequência. No primeiro momento, acho que eu vou já criticar um pouco o título da nossa live, que falando sobre prevenções de lesão no pós-quarentena. Então, tem duas coisas importantes nessa frase. A primeira é prevenção de lesão. Não existe nenhuma evidência científica de que o tratamento osteopático previne lesão, né? O que a gente, e aí de alguma forma tem alguma experiência, é com uma melhora na qualidade do funcionamento, na qualidade do movimento, e a gente acredita que isso vai ajudar essa pessoa que pratica o exercício, a atividade física, vai ajudar essa pessoa a, melhorando essa qualidade, ela possa fugir um pouquinho das lesões que são comuns na prática dessa atividade. E o termo pós-quarentena, eu acho que a gente ainda está vivendo um peri-quarentena, né? Acho que as pessoas estão mais Outras. estão se achando mais livres do que elas realmente deveriam. E isso é um pouco preocupante.
né? E quando eu falei de exercício, né, e atividade física, falei um pouco de esporte, esporte de alto nível, a gente encontra muito mais comumente no nosso consultório o atleta recreacional. É aquela figura que usa a atividade física para melhorar a sua qualidade de vida, ele usa o movimento para conseguir ter mais bem-estar e nessa situação acho que a osteopatia tem uma possibilidade de acesso e de melhora muito importante. Você não acha, Felipe? Concordo, concordo. Acho que esse período que o pessoal ficou em confinamento aí, que estão em confinamento, né? Um pouco de liberdade que eles estão tendo, eles estão indo em busca da recuperação desse tempo perdido, né? E talvez essa procura inadequada e muito rápida venha aí prejudicar funções e outras coisas que a gente já sabe que vem em decorrência de um exercício de maior intensidade, com cuidados indevidos. Então, eu concordo sim, concordo que as pessoas, a gente se encaixa nesse quadro no momento que a gente busca melhorar isso e trazer uma melhor qualidade para esse retorno. Então, muitas pessoas que estão aí, que ficaram, né, confinadas, quarentenadas, elas entraram num processo de sedentarismo, né? Nem todo mundo conseguiu se mexer em casa, nem todo mundo conseguiu manter sua rotina de atividade física, e isso traz sem número de alterações e que, de alguma forma, vão prejudicar o retorno dessa pessoa à atividade física. O que você acha disso? Assim, o meu modo de ver essa questão vai muito do dia a dia das pessoas, né? A gente pode começar a dizer, falar sobre isso por aí, né? O dia a dia da pessoa de caminhadas esporádicas, de ir a pé, pegar o ônibus, como a gente conversou, né, mais cedo, esse tipo de prática mais usual do dia a dia já não vinha acontecendo, né? Então, assim, tu imagina fazer um exercício mais intenso que não tinha possibilidade, e a busca para isso agora é em cima daqueles posicionamentos ou daquela má postura que a pessoa vinha adquirindo nesse tempo que ficou em casa. Assim, eu acho que o grande problema da imobilidade, se a gente sabe disso, talvez nem todo mundo que está aqui escutando a gente seja da área da saúde, mas uma articulação que diminui a qualidade, a quantidade, a amplitude do seu movimento, ela vai mudar. E essa mudança, ela de alguma forma cristaliza essa articulação em amplitudes que de alguma forma podem gerar malefício, podem gerar sintoma, né? Vão mudar a qualidade do funcionamento geral dessa pessoa. Então, vai ser muito importante para ela pensar nisso no momento em que ela começar a querer se movimentar de novo. Na verdade, muita gente perdeu a oportunidade nesses 3 meses aí, mais ou menos, que a gente está falando, imaginando que isso tudo começou no dia 17 de março, assim, para mim, talvez para algumas pessoas, dos 2 dias antes. A gente teve a oportunidade gigantesca de entrar em contato com a gente mesmo, né? Assim, de olhar para dentro, de prestar atenção no nosso corpo e de perceber a necessidade que a gente tem de tomar conta dele, né? Tomar conta do que a gente faz de movimento, tomar conta do que a gente coloca para dentro, pela boca da gente, né? Em relação à qualidade e de como, assim, quem conseguiu fazer isso está saindo muito bem da quarentena. Está conseguindo excelentes resultados, não exclusivamente físicos, mas principalmente mentais. E essa galera que trabalhou em casa, né, e que de alguma forma, como você colocou, assim, se posicionou muitas vezes mal, né, trabalhou no sofá, trabalhou na própria cama, trabalhou realmente, às vezes até numa mesa, mas com um laptop. Assim, essas pessoas elas entraram num estresse postural realmente importante, ou podem ter entrado. Agora, mais importante que isso, que aconteceu no home office, que a gente tem escutado assim, de pacientes e de outras pessoas que também trabalham
recebendo pacientes que, enfim, estão passando por isso, o home office deu disponibilizou para os chefes um horário estendido de trabalho para as pessoas. Então, muita gente que chegava no trabalho às 9 e saía às 5, né, e tinha aquela sensação, bom, acabou, saí do trabalho, estou indo para casa. Essa pessoa agora está em casa, ela pode trabalhar das 6 da manhã até as 11 horas da noite e, infelizmente, ela pode ser solicitada nesse tempo. Assim, esse estresse é importante, né? A gente pensando nesse indivíduo como um todo, não exclusivamente mecanicamente, mas essa sensação de estresse continuado ela é extremamente ruim para o nosso equilíbrio. E vai ser muito importante também aprender a lidar com isso, já que eu acho que essas mudanças, muitas dessas mudanças vão se perpetuar na vida das pessoas. Né? Muitas empresas já entenderam que elas não precisam ter prédios gigantescos para as pessoas trabalharem. Muitos desses serviços, dessas funções podem ser desempenhadas de casa. Né? Com certeza. Né, só que, de alguma forma, essas relações de trabalho elas têm que se reestabelecer também, para que você tenha a possibilidade de um tempo fora do trabalho, mesmo estando em casa. Né? Sim, a questão eu tenho um exemplo bem recente disso. Tá? Hoje de tarde eu atendi um paciente que a empresa mandou ele para home office. Né? Qual foi a principal queixa dele? Felipe, no meu trabalho eu tenho uma mesa adaptada, eu tenho uma cadeira adaptada, muito boa para trabalhar. E em casa eu estou na minha mesa de jantar com uma cadeira que faz parte da mesa de jantar, totalmente fora dos padrões que normalmente eu trabalhava, e tirando que ele entra num contexto todo tensional em casa. Filho, família. Então, assim, ele disse que a carga de trabalho dele era do computador para o sofá, do sofá para a cama. E isso com todas aquelas questões que ele não tinha um trabalho, né? Como tu mencionaste. Ele entrava num horário, saía num horário, ele ia para casa, ele tinha outra vida, outra carga. Agora ele tem toda essa carga em casa. Então, sobreposta. Sobreposta. Quem está sendo obrigado a lavar louça, arrumar cama, lavar roupa, tá? Fazer faxina, lavar banheiro, está sofrendo, né, cara? O aluguel tá caro, né? Não pode ir embora. Tá sofrendo. Aqui, a Mari Rosa Miola, deu um relato aqui, que nesse período ela não deixou um dia de fazer exercício. Assim, Mari, eu acho que se todo mundo tivesse tomado essa atitude, boa parte das pessoas não estariam precisando de cuidados, como muita gente está precisando agora nesse retorno, sabe? Acho que, de alguma forma, você também entendeu que quem toma conta do seu corpo é você mesmo. Você não depende de uma academia, você não depende de um professor, você não depende. Você pode até ter feito aulas online para ter uma ajuda, uma orientação é extremamente importante, mas você é que toma conta disso. E isso é quando você se dá conta de que você está sentada no banco do motorista do seu carro, né? Imagina o seu corpo, né? Com esses dois lugares. Muita gente chega para a gente no consultório sentado no banco do carona, esperando que você sente no banco do motorista e leve esse corpo para algum lugar confortável. E é muito importante para nós, como osteopatas, mostrarmos para as pessoas que elas precisam mudar de lugar. Senta no banco do motorista e leva o seu carro para onde você acha que ele tem que ir. E a gente pode ajudar essas pessoas a fazer isso, né? Assim, é muito... Fala. Tem uma frase que eu não sei se tu vai te recordar quem disse, mas tem um cara que eu conheço aí que fala a frase seguinte: um corpo saudável é capaz de se adaptar a qualquer coisa. Sabe quem é que disse isso, não? Eu, né? Então, assim, eu acho que trazendo essa tua frase, assim, eu acho que é isso. Um corpo saudável se adapta. As pessoas que procuraram se manter numa atividade física nessa quarentena, elas vão ter uma possibilidade de ganho de atividade física muito
maior do que as outras pessoas que não fizeram nada, né? Eu vi nos comentários ali que o pessoal colocou a questão de quem nunca fez um exercício muito intenso ou regular e começou a fazer esse exercício regular através das lives, né? De aulas e enfim. E isso talvez no momento de não conhecimento do corpo, como tu mesmo mencionou. Felipe, eu tô com problema no seu áudio, não sei se Isso sou só talvez eu. ajude. Você tá picotando para mim. Potencializador desses problemas, né? Que com o tempo eles Você tá picotando para mim. vão aparecendo. Eu acho que é isso. Até a Cris colocou aqui uma frase interessante, falou que a faxina é o movimento dessas pessoas. E muitas delas não estavam nem preparadas para esse movimento. E isso passou a ser um estresse, passou a ser uma atividade a mais que gerou sobrecarga para esse corpo. Né? Não, Eu sinceramente. Travou o teu. Ah, foi o meu que travou? Tá travando ainda ou não? E tu para mim. Deixa eu tentar sair aqui. Pronto, eu não sei. Agora eu tô com. Porque eu tô no Wi-Fi de casa. Alô, alô. Tá de volta aí? Tá, alô? A minha sensação, assim, eu passei por 4G, mas eu estou ouvindo que estão falando que o seu que travou, Felipe. Vê se você consegue passar para o 4G aí. Foi? Eu não estou te escutando também. Não estou escutando você. Você está me escutando? Eu vou te remover e botar de novo, tá? Solicita novamente. Solicita. Oi, pessoal, vamos esperar ele solicitar? Solicita novamente aí, Felipe. Já estou tentando te botar, mas não estou conseguindo. Você não está entrando. Bom, enfim, a gente estava ali no bate-papo. Agora eu vou tentar, vou seguindo até ver se o Felipe entra.
essa história da... O que você acha do papel do osteopata? A Nath está perguntando. Cara, eu acho que o papel da gente ele é extremamente importante na ajuda dessa figura que está querendo voltar a se movimentar, a voltar a se movimentar com segurança. O que não quer dizer que o nosso trabalho ele seja assim, imprescindível, né? Quem está saindo da quarentena e quer começar a se movimentar, precisa entrar em contato assim, com o seu próprio corpo. Assim, eu estou disponível para começar a me mexer? Né? O que acontece com a grande maioria das pessoas agora, nesse momento, que está tendo a possibilidade de ir para a praia correr, de ir para a lagoa correr, de ir na areia, enfim, de pegar onda? Muita gente quer tirar o atraso. Né? Muita gente quer, enfim, engordou, quer emagrecer, ou, enfim, está precisando colocar isso para fora. O problema é não estar preparado para isso. Né? Quem ficou em casa, mesmo fazendo faxina, como a Cris falou que é atividade física, assim, com certeza essa atividade ela não é suficiente para condicionar o seu corpo para as atividades fim que as pessoas desempenham, né, com o objetivo de se condicionar fisicamente ou de se proporcionar bem-estar. Né? É impossível alguém, estando em casa, sem fazer um exercício regular, se condicionar para correr, por exemplo. Principalmente para correr com velocidade ou com um volume muito alto. Né? Quem gosta de jogar sua pelada, o seu futebol, o seu basquete, em muitos lugares isso ainda não tá liberado. Mas já isso vai se liberar. E se essa pessoa não entender que existem passos para seguir, para que isso seja possível, ela vai se expor às lesões. Espera aí que o Felipe está entrando de novo aqui. A ideia de se preparar com o apoio do osteopata, Rafa, que você está fazendo essa pergunta, é da possibilidade da gente antecipar que disfunções provocadas pelo tempo do confinamento, disfunções do tipo, se eu fiquei sentado muito tempo com o meu quadril a 90 graus e meu quadril tem uma possibilidade de funcionar numa amplitude muito maior, essa posição pode gerar alterações para essa articulação e para a sacroiliaca, para a lombar, para a cervical, enfim, para todas as articulações que estão ali para cima. Se a gente conseguir, antes desse cara começar a se mexer, dar liberdade para essas articulações, a chance dessas disfunções provocarem um problema mais grave é muito menor. Isso é o que a gente acredita, né? É muito comum, na minha prática, né, do consultório, lidando com o corredor, por exemplo, corredor de maratona, assim, de ver esses pacientes com um objetivo da corrida. Então, o cara vai no consultório, a gente avalia, trata, e aí a gente sabe que num treinamento para uma maratona, você vai evoluindo no volume da corrida, até chegar num determinado momento que mais ou menos entre 4 semanas da prova, esse volume vai estar no máximo. Então, esse é o momento que o corpo vai ser exposto a um estresse maior nessa rotina de atividade física. Então, esse é um bom momento para a gente novamente olhar esse paciente e dar um suporte para ele. E aí, com o passar das semanas até a prova, a gente vai negociando com esse paciente se vai precisar vê-lo de novo ou não antes da prova. E é interessante que o pós-prova seja um momento de zerar as condições, de ver o que nessa prova, em que assim, prova é prova, você quer chegar rápido, às vezes você vai além do que você pode, e nessa você também se expõe. E tá tudo bem, faz parte do esporte, tem isso, né? Assim, nem só no esporte de alto nível, mas no esporte de competição. Nessas corridas você corre contra você mesmo. Você fez um tempo numa corrida, você quer fazer um tempo melhor na outra. E aí nessa você pode se expor e a gente pode ajudar esse cara a se expor menos. A gente acredita nessa possibilidade. Não é, Felipe? Ah, assim,
depois que eu paguei a minha internet aqui e ela voltou, eu peguei já a parte que tu estava falando já dos corredores, enfim. Eu acho que nessa questão do esporte, a gente tem que levar muito em conta a especificidade do movimento que o cara realiza para aquele esporte. Eu acho que a gente tem que conhecer essa funcionalidade para poder avaliar ela, né? Para saber aonde essa pessoa está sobrecarregando, por exemplo. Eu acho interessante porque nesse momento que tu conhece a prática do esporte, que tu te interage do gesto esportivo, eu acho que entra essa questão aí que eu peguei mais ou menos tu falando, do momento que a gente pode intervir nesse paciente esportista, né, no alto rendimento, na questão de preparar ele ou chegar e pegar ele numa preparação já de ponta, no nível aonde ele realmente vai estar como tu falou, no nível máximo de exigência dele, e aonde vai pesar muito essa perda de mobilidade para qualquer gesto. A dificuldade dele exercer isso, o gasto de energia que ele vai ter, né? A possibilidade dele ter essa percepção mecânica do próprio gesto motor. Eu acho bem legal esse momento que a gente pode intervir nessa situação. E você fez um comentário sobre o pessoal da Sojipa, que, para quem não sabe, o IBO tem um ambulatório dentro da Sojipa para atender pacientes olímpicos, ou seja, pacientes dos esportes de alto nível que o Sojipa disputa e que estão ali, assim, com a possibilidade de fazer parte dos times Brasil nas suas modalidades. Então, o Felipe falou... Fala. Não, ali na Sojipa, né, para complementar aí, a gente estava atendendo algumas modalidades olímpicas da Sojipa, né, desde do pessoal mais novo, né, que estava iniciando essa caminhada, até medalhistas importantes, que é o pessoal do judô, né? Então, assim, é interessante a gente ver isso, porque no início do ambulatório, quando nós começamos esse trabalho de atendimento aos atletas, eles nos procuravam muito pela questão dor ao gesto. Com o passar do tempo, né, eles foram nos procurando por outras coisas. Por exemplo, a principal procura deles depois que foi sanada a questão de sintoma dor era a dificuldade de realizar o gesto. Então, assim, eles conseguiam se perceber na hora da execução do gesto que aquele gesto esportivo estava deficiente. Eles não conseguiam executar ele de uma forma livre, não conseguiam executar ele de uma forma ampla, e eles conseguiam perceber isso através das informações que nós passávamos para eles durante os atendimentos, e inclusive das percepções que a gente orientava eles a terem durante o gesto. Então, assim, depois de um tempo, a percepção deles era mais na amplitude do gesto, na execução do gesto, do que propriamente na dor, né? Então, é interessante isso que você está trazendo, que para mim é uma expressão da evolução interoceptiva desses pacientes, que é a capacidade deles se perceberem dentro daquela prática. E o mais interessante é que eles, sendo atletas de alto nível, eles, com o condicionamento que têm, eles teriam a capacidade de seguir fazendo o que eles estão acostumados a fazer. Só que essa pequena alteração que de alguma forma agora eles vêm tratar preventivamente, com o passar do tempo, poderia expor eles a outras disfunções, já que se eu tenho uma perda de mobilidade específica numa zona, isso obrigatoriamente vai gerar uma hipermobilidade em algum outro lugar. Essa hipermobilidade vai trazer uma necessidade de tensão ou contração muscular mais importante para equilibrar esse sistema. Isso, repetitivamente, diariamente, com certeza vai expor esse cara à lesão. Né? E lesão estrutural. E essa lesão estrutural vai precisar de tempo para ser tratado. Olha só como é interessante o nosso lugar no esporte.
E assim, e para mim, aí é uma opinião bem particular, eu acho que o osteopata no esporte, principalmente o esporte de alto nível, ele vai funcionar muito melhor no backstage e na fase de preparação do que no field of play, lá no campo de jogo. Acho que no campo de jogo a gente tem profissionais da fisioterapia esportiva que têm treinamento em terapia manual que podem ajudar esse cara. Não que o osteopata não possa estar lá, pode. Lógico que pode. A gente trabalhou muito na Olimpíada. E muito ali, não no campo de jogo, mas muito ali no cara que saía do jogo e ia direto para a clínica para a gente fazer alguma coisa para ajudar. Mas com certeza faz-se necessário hoje em dia o osteopata fazer parte da equipe de treinamento desse atleta. Junto com o educador físico, junto com o fisioterapeuta esportivo, junto com o médico, junto com o clínico, junto com todo mundo dessa equipe. Um osteopata vai trabalhar de forma bem importante, com resultados bem interessantes nesse lugar, para mim. Então, eu acho que essa mudança é muito interessante, dessa mudança de paradigma, né? Do cara deixar de tratar da dor para se prevenir. Isso é um ganho extremamente interessante para a gente. O Rafa veio perguntar que outras práticas também podem proporcionar um bem-estar para essa pessoa. Lógico que pode, Rafa. Eu acho o seguinte, hoje em dia, mais do que quando eu comecei a trabalhar com osteopatia há 27 anos atrás, hoje as interseções entre as práticas que se utilizam das mãos, ela é muito maior, né? Hoje você tem a fisioterapia, a quiropraxia, assim, as abordagens são muito parecidas. Eu lembro muito bem que na clínica do hospital na clínica que foi criada lá no hospital da Vila dos Atletas, muitas vezes você via um osteopata, um quiroprata e um fisioterapeuta atendendo e você não sabia muito bem o que cada um estava fazendo. Tem uma interseção muito grande. Eu acho que a grande diferença que a gente tem, e a gente já falou um pouco sobre isso, para quem é aluno do IBO, lógico, é o raciocínio clínico osteopático. A forma como a gente pensa é diferente. Então, esse pensamento que é infomédico, em que a gente acredita naquela capacidade daquele corpo de responder, de você aceitar a possibilidade de interferência do espectro biológico, do espectro psicológico, do espectro social, do espectro espiritual, né, da capacidade dessa pessoa de se conectar com si mesma, assim, isso é muito importante para diferenciar a nossa prática das outras. Mas, ainda assim, hoje em dia, muitos bons fisioterapeutas trabalham pensando do biopsicossocial, até mais do que muitos osteopatas. Enfim. Então, assim, a gente está num lugar de muita interseção, mas o nosso raciocínio clínico é a grande diferença, né? O Rodrigo perguntou se eu acho relevante um osteopata ter um paciente com avaliação biomecânica, avaliação de marcha, avaliação de força. No primeiro momento, para você, assim, você recebe um paciente, você não precisa disso para você avaliar esse paciente, tratar desse paciente. Não precisa. Eu acho que isso vai se fazer importante a partir do momento que o seu tratamento, você começa a perceber que o que você faz volta a acontecer, dependendo da prática dele. E aí você tem que entender como ele está funcionando de uma forma quantitativa, né? Que eu acho que o que a avaliação biomecânica traz para a gente, que é diferente do que a gente percebe na nossa avaliação, é a quantificação do movimento. A gente percebe qualitativamente se ele está alterado ou não. Mas na avaliação biomecânica a gente consegue quantificar isso. E aí, assim, eu tenho alguma experiência de trabalhar com avaliação biocinética, né? Assim, já vi alguns pacientes em comum com esses avaliadores. E é muito interessante perceber
A gente já fez uma brincadeira, uma vez recebeu um paciente, o paciente fez a avaliação biocinética, desceu, que na verdade eu tinha um laboratório no meu prédio, no prédio que eu tenho consultório, e eu sou, assim, amigo das pessoas que tocam esse laboratório. E a gente teve a oportunidade de receber o paciente que fez a avaliação biocinética, fazer a avaliação osteopática, o tratamento osteopático, e ele subir para fazer um segundo teste biocinético. E é muito interessante perceber como a gente consegue casar os resultados. Os resultados que a gente encontra na nossa avaliação e com os resultados das alterações do primeiro exame biocinético. E mais interessante ainda é que com o tratamento, a mudança desse primeiro para o segundo teste. Isso é bem legal. Só que, enfim, a gente fez uns ensaios, umas brincadeiras e eu já prometi lá pro pesquisador-chefe desse laboratório que assim que eu acabar o meu doutorado, eu vou brincar com ele lá fazendo umas pesquisas sobre isso. Tá certo? Jackson, complementando esse teu comentário aí, até uma experiência que eu tive, e chegou aqui com uma palmilha. Você está falhando, Felipe. Está falhando, Felipe. Agora parece que você vai voltar. Fala aí. Fala, Felipe. Tá sem som. Tá sem som. Bom, assim, vamos esperar. Tem certeza que tu pagou a internet mesmo? É, que acho que vai ser legal a gente falar. Se eu estou vendo a Tatá falando aqui que foi muito bacana a experiência na Olimpíada, que foi uma experiência realmente espetacular. Né? Assim, eu tenho que agradecer muito a algumas pessoas por essa experiência. Assim, que a história da Olimpíada de 2016 começou em 2012, né? Quando o Giro de Londres fez uma festa para comemorar a participação da osteopatia na Olimpíada de Londres. Foi a primeira vez. A gente começou a trabalhar em 2012 e no meio do processo tudo que a gente tinha construído ruiu, a gente teve que reconquistar o processo e, enfim, mesmo não funcionando de dentro, assim, eu fui um consultor externo do grupo que estava tomando conta dessa organização. Mas foi graças a gente conseguiu incluir os osteopatas da forma como a gente queria e chamando atenção para o trabalho que a gente conseguiu fazer aqui. Japão não conseguiu incluir osteopatia na Olimpíada. Desculpa. Não sei se com esse ano extra alguma coisa vai mudar, mas aparentemente a gente não vai ter um serviço exclusivo de osteopatia na Olimpíada do Japão como a gente teve aqui no Brasil. É, eu acho que avançando um pouco, a gente está falando muito de esporte, né? É, muito. A Tata chamou atenção para isso, assim. A gente vê muita gente que vai à academia fazer exercício, né? E essas pessoas também são beneficiadas do nosso trabalho, né? Qual é a tua percepção disso? Fala aí, Felipe, vê se você vai conseguir falar. Ah, tá fogo. Tá travando muito a internet. É, É a minha que tá travando ou é a do vai Jackson no que tá 4G, travando? o teu 4G. Para mim é a sua. Bom, vou seguir, assim, ainda como que para mim a osteopatia ficou
para mim, falou assim, caramba, esse negócio é o que eu quero fazer. Eu lembro que eu, sim, me formei em 94 e já comecei a trabalhar basicamente com isso. E conheci o Zé Roberto Prado Júnior em 95 e ele começou a me colocar muito no esporte para trabalhar com atletas que ele dava suporte. E em 97 eu tava aqui no Rio, a Adriana e a Shelda estavam jogando uma semifinal do Campeonato Brasileiro em Salvador. E aqui, eu não sei se hoje em dia ainda é assim, mas uma semana se joga o brasileiro, na semana seguinte se joga a etapa do Mundial na mesma arena. E elas estavam pela primeira vez com chances de serem campeões mundiais. E jogando a semifinal do brasileiro, que se eu não me engano elas já tinham ganho, a Adriana foi pegar uma bola espetada na ponta, se esticou e travou as costas. Mas travou de sair de maca da quadra. E, enfim, eu estava vendo na televisão o jogo, porque, enfim, estava acompanhando elas, assim, então estava interessado. Falei, caramba, que droga. Sei que meia hora depois toco o meu telefone e era a técnica delas me chamando para ir para Salvador para atender a Adriana. E, e foi muito interessante, assim, essa experiência, porque eu peguei um avião na madrugada de sábado para domingo, cheguei em Salvador domingo de manhã, porque eu fui para Brasília, Salvador. Cheguei no hotel, atendi ela uma vez, assim, estava naquelas crises extremamente importantes. É, eu atendi ela uma vez de manhã, no domingo. No domingo à tarde, a gente começou a fazer alguns movimentos, uma movimentação, enfim, de mobilização. Eu atendi de novo na segunda-feira e na terça-feira de manhã ela estava correndo em volta da quadra da areia do ginásio, do estádio, né, assim, que era construído na praia. E assim, para mim aquilo profissionalmente foi um boom, porque muita gente do vôlei de praia começou a me procurar. Assim, depois disso, foi muito muito bacana essa história. Eu lembro até de ter gravado entrevista na pro Sport TV na época, enfim. Esse para mim, lá, super começando a trabalhar, foi um meio desbunde, assim, muito interessante. Eu continuei trabalhando com elas durante bastante tempo, que bacana, assim, ela conseguiu jogar no dia seguinte 2 jogos, elas ganharam os 2 jogos e foram campeãs mundiais pela primeira vez. Foi para elas muito importante, foi o início, elas ganharam 7 campeonatos mundiais daí para frente. Enfim, foi uma bela de uma experiência, assim. E para mim, eu falei, caramba, que poder que a gente tem, assim, como é que é bacana a gente conseguir ajudar as pessoas, assim, poder ajudar as pessoas, participar da ajuda, né? É difícil a gente chegar e falar, foi o que eu fiz, enfim, lógico que a gente não fez só isso, fez isso, fez calor, fez movimento, fez, mas participar desse processo dali de perto é muito bacana e você com uma ferramenta que é esse raciocínio clínico osteopático, são as possibilidades de abordagem técnica que a gente tem, isso é tudo muito, muito bacana, né? Então, para quem está se interessando, realmente a gente consegue respostas muito, muito interessantes com o nosso trabalho. Tá, Felipe? Não. Tá difícil. Enfim, vamos seguindo. É, eu acho que a gente está aí com uma disponibilidade grande de ajudar as pessoas que estão saindo desse processo. Sejam aquelas pessoas que se mexem pouco, mas que precisam ter conforto, né? Sejam aquelas que estão nesse momento de demanda reprimida de exercício. Vai ser muito interessante para essas pessoas poderem se manter em movimento. E a gente, com certeza, pode ajudar elas com o nosso trabalho. Tá falando que o Felipe não está conseguindo participar. Bom, eu acho que
acho que vale a pena a gente passar uma dica, e aí para vocês também que estão aí esperando, né, não sei quem já está dentro dos seus consultórios já atendendo, né, guardando todas as logas de recomendações das instituições de saúde, né, que ajuda a gente a nortear a nossa prática. Acho que dicas interessantes para as pessoas que estão saindo desse momento, primeiro é prestar atenção no seu próprio corpo, prestar atenção nas suas amplitudes de movimento, assim, isso é muito importante. Assim, uma articulação saudável é uma articulação que consegue cumprir toda a sua amplitude. A gente, hoje, no mundo moderno, sentado em cadeira, fazendo, assim, até recebendo informações de que você não pode dobrar o tronco para frente para pegar alguma coisa no chão, você não pode agachar além de 90 graus, assim, que são coisas que a gente vai combater muito, assim, e já existem muitas evidências de que o exercício com amplitude completa, eles são bem mais interessantes para a saúde física do que os exercícios mantendo amplitudes restritas. Isso a gente assim, já tem comprovação científica para isso. Então, investir nessa amplitude de movimento com qualquer atividade que possa proporcionar isso. Melhorar a qualidade da força muscular e, principalmente, da força muscular em movimentos do dia a dia, movimentos funcionais. Eu preciso me agachar, eu preciso subir um degrau, eu preciso ter essas amplitudes, eu preciso dobrar o tronco para frente. Então, trabalhar isso, assim, ganhar essa possibilidade de fazer isso é muito importante. E é lógico que quem faz atividade física, que eu chamo de atividade fim, né, que essas coisas que eu estou falando são atividades meio, atividades básicas, quem precisa da atividade fim precisa se condicionar mais ainda. Né? Não adianta você voltar ou querer voltar a correr nesse momento na mesma frequência, na mesma intensidade e com o mesmo volume que você corria no início quando a quarentena começou. Então, isso com certeza, tomar esses cuidados vai ser muito importante para você conseguir ter saúde ao longo da prática e evoluir gradativamente, assim. E eu acho que o mais importante é você conseguir ouvir o seu corpo, isso mais do que qualquer outra coisa. Acho que isso aí fica de dica. E aí, velho, vai ou não vai? Cara, já chamei os caras aqui para arrumar o sinal, já abri um guarda que pega mais, mas tá complicado. Mas vamos lá. Não, acho que assim. Não, eu falei um pouco de dica, de como que, assim, das pessoas terem que pensar na mobilidade, pensar na força. Para quem quer fazer uma atividade fim, voltar gradativamente para essa atividade, esquecer assim, a memória e não tentar ir para onde estava quando começou a quarentena. E uma coisa importante, que acho que é importante trazer essa informação, é que, principalmente para quem tem lastro físico, pessoas que já estão acostumadas a fazer exercício e se por algum motivo elas ficam impossibilitadas de fazer, no retorno, o condicionamento cardiorrespiratório ele evolui muito mais rapidamente do que o mioarticular. Então, se essa pessoa se entusiasma com o exercício e, e aumenta muito rapidamente a velocidade, a frequência ou as distâncias, essa pessoa ela vai se expor à lesão. Vai se expor à lesão. Porque a máquina não vai estar preparada para o estresse que aquela demanda cardiovascular vai proporcionar. Então, isso é bem importante. É importante... Fala. Não, é o que normalmente acontece com o que a gente vê, assim, se a gente pegar a grande maioria hoje que está voltando para a atividade física, pega os praticantes da academia, né?
musculação, essa galera toda. Então, assim, o cara sai com uma carga, uma intensidade X há 2 meses atrás, o cara vai querer voltar com aquela mesma intensidade X. Isso tem uma possibilidade de gerar aquele tipo de lesão que a gente conversou, que tu mencionou, muito grande. Né? Até porque dentro de um mês, se a gente pegar uma capacidade física, motora mesmo, se perde praticamente uns 30% dessa capacidade toda. E aí o cara voltar e querer voltar em cima daquele 100%, ele não vai conseguir ter uma resposta saudável. Então, eu acho que eu costumo dizer muito aqui no consultório, subir um degrau de cada vez. Sim, Desce é isso. E sobe um degrauzinho de cada vez. Inicia Total. devagar para não ter que parar mais na frente. Né? Total. É isso. E aqui eu acabei de ver um recadinho aqui de uma paciente minha que é corredora dessas, que adora correr, e que chega no consultório falando assim, não, eu tenho uma resistência muito boa para dor. Eu falo, que péssimo, né? É muito ruim isso, né? Muito ruim. Porque assim, você se expõe por conta disso. E é muito interessante trabalhar a cabeça mesmo. Né? E eu estou falando por mim, eu me machuquei muito. Assim, eu fui atleta profissional de basquete, assim, parei porque, enfim, acho que eu escolhi que trabalhar era melhor. Na época era profissional, mas não era profissional. Você treinava como profissional e ganhava como amador. Aí não adiantava. Isso aí, né, lá nos anos 90, no Rio de Janeiro, no início dos anos 90. Mas a minha sensação de esforço físico, ela é muito alta. A sensação de bem-estar, ela vem quando o coração bate muito alto, quando vem a sensação de extenuado. Aí é que vem a sensação boa de benefício. E como você destreina, você não consegue chegar nesse lugar, porque o teu cardio vai muito rápido, melhora muito rápido, mas o teu corpo não suporta esse estresse. Então eu me machuquei, ao longo de 10 anos, eu me machuquei muito lá dos 28 aos 38, assim, quando eu comecei a ganhar um pouquinho de consciência de que eu precisava ir mais devagar. Mas eu machuquei muito e aprendi, enfim, eu acho que de alguma forma passo isso, tento passar isso para os pacientes, né? A Lilian falando aqui que ficou no treino de mobilidade em casa, inclusive para aliviar a cabeça e diminuir o estresse, com certeza. Mas assim, de alguma forma você vai estar preparada para começar a fazer qualquer outra atividade por conta disso. Você manteve suas amplitudes. Você está saudável para começar a fazer alguma coisa. Talvez tenha que investir no condicionamento, na melhora da força, né? E, enfim, dependendo de se você vai fazer algum esporte, alguma atividade, do treinamento técnico do gesto esportivo. E aí você vai estar pronta para trabalhar. E aí, assim, para a gente, onde a gente entra, quem está explorando essa amplitude articular pode perceber que, caramba, de um lado eu consigo sentar em cima do isco e do outro eu não consigo. A minha perna cai de um lado, não cai do outro. Assim, mesmo que não tenha uma dor, talvez essa percepção, vou no meu osteopata dar uma olhada, ver se tem alguma coisa. Eu acho que isso pode ser interessante. Eu acho que isso é bem válido. Porque se a gente parar para pensar que a gente tem uma carga diária em cima disso, a tendência da gente trazer um problema mais cedo para o nosso corpo ele é totalmente vigente, né? Ele está circulando ali. Na verdade, no momento que tu tem essa percepção e mesmo assim tu coloca uma carga em cima achando que essa carga vai melhorar, muito pelo contrário, ela pode piorar esse tipo de situação. Né? Eu não consigo, assim, no meu modo de perceber isso, eu não consigo ver uma articulação sofrendo e a gente colocar uma carga em cima dela que ela vai deixar o sofrimento de lado. Total. Eu acho que vai aumentar o sofrimento. Então, assim, a tendência as possibilidades que a gente tem de analisar esse tipo de situação, analisar essa perda de mobilidade, analisar a tensão que isso está criando num conjunto funcional,
nos possibilita atuar em cima disso, restabelecendo essas questões, né? E melhorando essa percepção. Trazer saúde de volta. Isso aí. Né? Que é o mais bacana também, voltando lá na história do Rafa, assim, a gente não se preocupa em tratar de doença, né? A gente se preocupa em manter saúde. Então, esse é o objetivo do tratamento osteopático. Então, a gente tem algumas possibilidades de diferenciar das outras abordagens. Eu não sei o que tu acha, mas eu vejo assim, nós não tratamos a tendinite, mas a A gente gente pode trata o tratar dono, a gente trata o dono da tendinite. exatamente. É isso, cara, é isso. E aí percebendo todo o ambiente em que esse dono da tendinite tá envolvido, imbricado. A Marielle está falando aqui que ela percebe uma diferença de lateralidade quando está praticando yoga em casa. É, uma dica que eu dou para os pacientes, assim, se eu consigo descer para a direita até o pé e para a esquerda até o joelho, assim, se você não quiser procurar ninguém, mantenha a ida para a direita até o joelho. É importante, se você fica indo para o pé do lado direito e para o joelho do lado esquerdo, o seu cérebro vai entender essa amplitude de movimento dessa forma e você vai ter mais dificuldade em recuperar a mobilidade do lado esquerdo. Se você equilibra o movimento dos dois lados, você tem a possibilidade de ir recuperando lentamente e conforme você for recuperando o movimento para a esquerda, você vai ganhando para a direita. Isso é bem do Feldenkrais, é uma coisa antiga, assim, mas é uma forma interessante de pensar. E outra é procurar um osteopata para tratar isso. Ajuda a melhorar mais rápido. Não é? Pô. Assim, a Lília está falando que é mais nítido como melhoramos a percepção articular depois de ter vivenciado algum atendimento de osteopatia. Essa é a história da interocepção. Assim, você consegue se conectar melhor com você mesmo, principalmente se o teu osteopata ajuda nisso, né? Você percebe logo quando não estamos funcionando bem. Aí a gente tem dois lados para essa história, para mim. Tem um lado que é o positivo, que é o dessa ampliação na tua percepção corporal, e o lado negativo é, de alguma forma, o teu osteopata ter criado um nocebo em você. E aí qualquer sensação diferente já cria no teu cérebro a percepção de que tem alguma coisa errada e a partir daí você começa a funcionar pior do que você funcionaria se você não tivesse isso na cabeça. Então acho que tem que ter um meio termo aí. Gente, a gente nosso tempo está estourando aqui, falta 1 minuto e 40. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer para mim, Felipe, pode fazer aí agora e a gente tenta responder no tempinho que a gente tem, mas faz rápido. Internet trave. Mas eu acho que é isso, né? Eu acho que é isso, sim. Importante assim, a gente precisa de movimento. O nosso corpo não foi feito para ficar parado, né? Principalmente para todo mundo que está aqui escutando a gente que trabalha com saúde, vocês precisam estar saudáveis. Então, olha para o que você está fazendo para o seu corpo, olha o que você está botando para dentro, olha o que você está fazendo de exercício. Eu acho Sabe que isso é assim? muito importante, sabe? Assim, a gente precisa começar por aí. A gente ajuda os pacientes no exemplo. A gente se Total. preocupa com a saúde dos outros, mas às vezes a gente não se preocupa com a nossa própria saúde para passar de experiência para eles. Né? Maravilha. É isso. É isso. Bom, gente, muito obrigado pela presença de todo mundo que está aí. Eu queria agradecer ao Felipe pela presença. Foi um prazer. Queria agradecer ao EBO por ter me dado esse lugar aqui e espero poder participar de outras para frente. Valeu. Valeu, Jackson. Obrigado pela parceria aí. E até mais. E fiquem ligados na próxima live, que é muito interessante. A gente vai ter, a partir de hoje em diante, lives terça e quinta até agosto. Então,